Boa noite. Hoje é dia 3 de janeiro de 2011. Eu quero te desejar um ano de 2021 abençoado. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Lucas no capítulo 6. E a princípio eu quero ler o verso 35 de Lucas 6. A palavra do Senhor diz assim: porquanto Deus é bondoso, até mesmo para com os ingratos e maus. Porquanto Deus é bondoso, até mesmo para com os ingratos e maus. Esse texto tem falado muito ao meu coração há aproximadamente uma semana. E eu acredito que nesse novo ano, Deus ele quer trazer para a nossa vida uma maior convicção da nossa identidade como filhos dele, como filhos de Deus, como filhos da luz, como servos de Jesus Cristo, e quer trazer mudança no nosso caráter. Coisas, fundamentos dentro de nós e que vão gerar para o exterior bons frutos. E aqui Jesus está falando com a multidão, Jesus está falando que ele deseja para os seus servos que nós sejamos bons e que nós sejamos misericordiosos, como Deus Pai é bom e misericordioso com aqueles que são ingratos e são maus. E verdadeiramente, nós temos vivido uma época em que os homens estão se tornando ingratos. E 2 Timóteo 3, ele fala sobre isso, que nos últimos dias os homens eles se tornariam amantes de si mesmos, eles seriam ingratos. E eu quero começar falando com vocês sobre Jesus. Um dia ele está com seus discípulos, ele está num campo e os seus discípulos eles estão apanhando espigas e os fariseus eles ficam assim escandalizados com aquelas pessoas que estão com Jesus, porque eles estavam debulhando milho no sábado, eles estavam fazendo aquela atividade no sábado. E Jesus, no final dessa narrativa de Lucas 5, no versículo 5, Jesus fala assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele quer dizer, olha, eu sou Senhor, eu estou acima da lei, eu estou acima das religiões, eu estou acima dos conceitos dos homens, eu estou acima das regras. E Jesus fala isso naquele contexto. E a Bíblia diz que certo dia Jesus ele vai numa sinagoga, que era a igreja, né, que era o templo daquela época. E quando ele chega ali, aqueles homens, aqueles líderes, aquelas pessoas que estavam reunidas ali, elas começaram a reparar Jesus. Só que reparar Jesus de uma maneira diferente. Eu chamo isso de espreitar, né? Espreitar Jesus. E eles começaram a pensar: será que ele vai curar? Porque naquele contexto, no sábado, não era permitido trabalhar, não era permitido fazer atividades, porque era o dia que eles dedicavam para ir para a sinagoga. E Jesus, ele sabia do que estava na mente, no coração daqueles homens. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha para aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, e eles queriam mesmo era acusar Jesus. Então o objetivo deles, a expectativa deles era observar Jesus, acusar Jesus, se Jesus curasse no sábado. Só que eu acho muito lindo, gente, porque Jesus, ele não se prende, ele não se intimida, ele não se deixa intimidar, ele não se deixa paralisar pelas as ameaças, pela aquela atmosfera intimidatória.
de ameaça. E a Bíblia diz que Jesus chega para um certo homem e fala para ele: levante-se, vem para o meio e estende a mão. Era um homem que tinha uma mãozinha mirrada e Jesus pede para ele se levantar. Jesus pede para ele vir para o meio. E eu me lembro aqui, gente, de um provérbio que Deus falou muito no meu coração no ano de 2019, que diz o seguinte, que aquele que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. E Jesus vai naquela sinagoga, ele é intimidado, ele é observado, ele é censurado na mente daqueles doutores da lei, mas Jesus vai ali especificamente para curar aquele homem. E Jesus fala para ele: olha, levanta, vem para o meio. Então, eu quero te dizer que se você tem sido uma pessoa que tem se isolado, que tem aceitado esse lugar, que muitas vezes eu já falei aqui, esse lugar de dó de você mesmo, está isolado e pensar: ninguém se importa comigo. Não importa mesmo, mas eu quero dizer que Jesus importa. E Jesus importa tanto que Jesus tem levantado homens, mulheres, crianças, adolescentes para proclamar a sua palavra. Porque a palavra de Jesus, ela é poderosa. A palavra de Jesus, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela salva, ela ressuscita. E se você tem vivido nesse estado de se isolar, aceite hoje essa palavra de Jesus, como ele falou para aquele homem um dia na sinagoga: levante-se, vem para o meio e estenda a sua mão. E aquele homem, ele tinha uma mão ressequida, uma mão atrofiada, uma mão mirrada, e ele viu a sua mão curada. Eu vejo aqui as nossas mãos como nosso instrumento de trabalho. Para muitas pessoas, a maioria das pessoas trabalha com as suas mãos. E aquele homem, ele foi restabelecido nessa funcionalidade, através da pessoa de Jesus. Mas Jesus enfrentou, para curar aquele homem, crítica, oposição, uma atmosfera intimidatória. E depois disso, a Bíblia diz que Jesus, eu queria até ler esse versículo, que é Lucas 6,12, a palavra do Senhor diz assim: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Gente, Jesus passou por aquele momento difícil e só quem já passou por intimidação, por ingratidão, por incompreensão, por fazer o bem para os outros e você foi incompreendido e você foi julgado, pode começar a entender o que Jesus passou. E aqui tem um ensinamento, eu trouxe esse ensinamento para a minha vida. Jesus sai daquele lugar, depois de fazer o que ele precisava fazer, apesar do que os doutores da lei, os fariseus pensavam dele, queriam fazer com ele. Jesus vai para o monte, Jesus vai orar, Jesus está sozinho. E Jesus, a Bíblia diz que ele passa uma noite toda orando. E eu quero te dizer que muitas vezes na nossa vida, nós, depois de grandes feitos, Deus usa pessoas, nós somos vasos, instrumentos de Deus. Então Jesus, depois de ter feito aquela cura, Jesus vai para o monte e lá ele começa a orar. E para ele foi suficiente uma noite toda. Quer dizer que Jesus, ele priorizou a oração mais do que dormir, mais do que o conforto, mais que o cansaço físico, mais que a saúde. Ele priorizou a oração e nós precisamos priorizar a oração. E eu vejo aqui que nesse momento de oração de Jesus, ali ele pôde desabafar com Deus, ele pôde buscar consolo, certeza, cura, descanso, paz, conversar com o Pai, né? Pai, realmente eu fui naquele lugar, eu fui tão hostilizado, mas é isso que o Senhor quer? O que o Senhor quer para mim? Então ele foi buscar em Deus, que é a nossa fonte das certezas, porque o homem não tem certeza para nos dar, quem tem é Deus o Pai. E Jesus deixa ensinamento,
que ele precisou de uma noite toda em oração para buscar de Deus a cura, a comunhão, a certeza, a restauração. Porque, gente, enfrentar oposição, enfrentar crise, enfrentar ingratidão, enfrentar uma atmosfera contrária, adoece, é adoecedor. E Jesus, como ser humano, porque ele estava na terra como ser humano, que chorava, que sentia alegria, que se alimentava, que dormia, Jesus foi orar, e nós precisamos orar. Então, muitas vezes na nossa vida, nós temos empreendido tantas coisas, mas depois dessas coisas tão maravilhosas que Deus faz na vida das pessoas através de nós, nós precisamos desse momento nosso, de restauração. O Anderson Freire, ele tem uma música que chama Meu Hospital, né? Que Deus é o hospital dele. Então, a oração, aquele lugar onde a gente vai ser vivificado, a gente vai ser curado, a gente vai ser sarado, as certezas de Deus vão tomar conta da nossa vida, e as dores, as setas, as aflições, as palavras de ingratidão, de maldade, vão ser dissipadas nesse momento nosso de oração. Então eu aprendi muito com esse versículo, e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou, foi para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. E sabe o que acontece? Quando Jesus desce daquele monte, a Bíblia diz que Jesus ele escolhe 12 homens para andar com ele. E aí vai falando o nome desses homens. E Jesus escolhe aqueles 12 homens para andar com ele, para estar com ele nos momentos que ele ia ensinar, que ele ia falar de Deus, que ele ia falar de salvação, que ele ia trazer cura, que ele ia trazer libertação, para estar com ele, trabalhando no reino do Pai. E Jesus, a Bíblia diz que ele vai para um lugar plano. Eu achei interessante. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou no lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão, vinda de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por Jesus e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados, e cada pessoa da multidão procurava tocar em Jesus, pois dele emanava poder que curava a todos. Sabe, eu vejo aqui Jesus dentro da sinagoga, sendo hostilizado, sendo julgado, seja incompreendido, porque a visão daquelas pessoas ali dentro da sinagoga, daqueles homens, eles tinham outra visão de Jesus. Eles estavam preocupados, não era com a cura daquele homem, eles não estavam preocupados assim, que era necessária a cura daquele homem da mão ressequida. Eles estavam preocupados com outra coisa. Eles estavam preocupados com o cumprimento da lei, eles estavam preocupados que as regras da religião deles não fossem infringidas. Eles não estavam interessados com o bem-estar daquele homem que Jesus curou. Mas aqui eu já vejo um outro povo. Eu vejo um povo que vem de várias partes, de vários lugares, de várias cidades, para encontrar com Jesus, para ver Jesus, para tocar em Jesus, para receber algo de Jesus, assim uma expectativa diferente daqueles homens que estavam na sinagoga. O que aqueles homens da sinagoga, os fariseus e os doutores da lei, o que eles pensavam, o que eles desejavam, era totalmente sobre Jesus, era totalmente diferente do que aquela multidão que vem de vários lugares para encontrar com Jesus. E aquelas pessoas vêm de outros lugares com a expectativa de cura, com fé, com desejo de serem visitadas, de serem alcançadas. E a Bíblia fala que quando elas tocavam em Jesus, de Jesus saía poder para curá-las.
para libertá-las. Então, é gente diferente, com expectativa diferente. E eu achei isso muito interessante. E eu quero dizer aqui que, como filhos de Deus e servos de Jesus, Deus quer fortalecer a nossa identidade de filho de Deus, de servo de Jesus. E no final de Lucas 6, Jesus ele fala que nós precisamos construir a nossa vida, a nossa história sobre Ele. Ele que é o alicerce. Jesus, Ele é a pedra angular. Jesus, Ele é o alicerce verdadeiro. Eu acho muito lindo esse texto, porque fala assim, que um homem, ele foi construir a sua casa, e ele cavou fundo. E quem é engenheiro, quem trabalha com construção, sabe que para uma construção, quanto maior a construção, mais alta, mais grandiosa, mais fundo tem que se cavar. E aqui fala que havia um homem que cavou fundo, muito fundo. E lá no fundo havia a pedra angular. E a pedra principal, fundamental na nossa vida, tem que ser Jesus, Jesus Cristo. Ele é a pedra principal sobre o que nós temos que construir. Os nossos pés têm que ficar sobre Ele. Nós edificamos tudo na nossa vida sobre Jesus. E fala também sobre o homem que construiu uma casa sem alicerce. E a Bíblia diz que a água de um rio, ela extraviou e foi sobre aquela casa. Houve chuva, muito vento e a casa não caiu. A casa que estava alicerçada com o fundamento que era Jesus. Mas a casa que foi construída sem alicerce, ela passou pelas mesmas coisas que a casa que foi alicerçada, que teve o alicerce fundo. E ela caiu. E a Bíblia fala que foi destruição total, foi ruína total. E eu quero te convidar, nesses próximos dias, você ler Lucas 6. É um texto maravilhoso, é um texto que eu tenho me alimentado todo dia, nesses últimos dias, que Deus tem falado muito ao meu coração. Sabe, gente, porque a nossa vida, nesse ano de 2021, a palavra do Senhor, ela fala sobre a armadura de Deus, né? Que nós temos a armadura de Deus. E eu quero falar aqui especificamente sobre calçar aos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então nós precisamos, e como calçar? Como calçar os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz? Eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso refletir, eu preciso crer. Crer nessa palavra, confiar nessa palavra, dar crédito para essa palavra e praticar. Então eu creio que calçar aos pés com a preparação do Evangelho da Paz é conhecer, é ler, é meditar, é refletir, é confiar, é dar credibilidade e é pôr essa palavra em prática. E Jesus, ele começa a falar com aquelas pessoas, ele começa a falar como é a base, como que é o alicerce, como que é esse alicerce, como que eu vou fazer, como que eu vou embasar minha vida. E aí ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, ele começa a falar de alguns fatores na nossa vida. E eu gostaria de ler alguns trechos aqui da palavra do Senhor que diz assim: Coitado de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm, vocês passarão necessidade. Coitados de vocês que vivem apenas se divertindo, vocês conhecerão o que é dor de verdade. Coitado de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade.
Lembre-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam o mesmo erro. A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem os seus inimigos. Deixem que tire o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração. E sabe o que eu achei lindo? Jesus, ele sofreu intimidação, ele sofreu uma atmosfera hostil lá na sinagoga. E como que ele reagiu? A Bíblia diz que Jesus, ele sobe o monte, sobe o monte e passa uma noite orando. Quer dizer, Jesus, antes dele falar, ele deu o exemplo. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem justamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo, nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. Digo a vocês, amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestaram. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Gente, eu gostei muito desse texto. Essa versão aqui que eu li é a mensagem. É muito claro, muito didático. E Jesus quer nos levar para esse lugar dessa identidade, sabe? Dessa base para a gente viver 2021 dessa maneira. E como falou, e sabe como que eu descobri esse texto? Através desse versículo, que Deus, ele é bom. Ele é bom com os ingratos e ele é bom com os maus. E o que fazer quando você ajuda, quando você ora, quando você dá o melhor de você, quando você faz o possível para ajudar o próximo, o irmão, o semelhante, e você recebe em troca ingratidão. Você recebe em troca maldade. E a resposta está em Lucas 6. Se você for buscar nos conselheiros, na psicologia, no humanismo, nas mídias, no seu eu, você não vai cumprir aquilo que Jesus ensinou. Mas eu quero te convidar nesse dia, em nome de Jesus, para você voltar para Lucas 6. E para você buscar no ano de 2021 uma mudança, uma certeza, um jeito certo de viver, de levar a vida, que é o que Jesus ensinou. E muitas vezes a gente fala que conhece Jesus, que serve Jesus, mas nós não damos credibilidade para o que Jesus diz. Nós não lemos, não refletimos e muito menos a gente obedece. A gente obedece o conselho dos amigos, a gente obedece o conselho e os ensinamentos de tantas pessoas. Mas o que eu acho lindo aqui em Lucas 6 é que Jesus garante que aquele que põe em prática esse conhecimento, essa vivência que Jesus ensinou em Lucas 6, que é ser misericordioso, é continuar vencendo quem te persegue, orando, abençoando, sendo generoso, parecendo com Jesus. E isso é um estilo de vida diferente que bate de frente com o mundanismo, a carne, com o eu. Porque o nosso eu, o nosso ego, ele é inimigo dessas coisas. O nosso eu, ele não quer perder, o nosso eu não quer humilhar, o nosso eu quer ter razão, o nosso eu quer estar por cima. E Jesus, ele ensina isso. E eu vim aqui hoje dizer para você que essa palavra, ela foi uma cura para o meu coração. E eu quero que você, aonde você estiver, quando você estiver, e se você tem sido tentado a desistir, falar, não adianta,
Eu estou agindo com bondade, eu estou me doando, eu estou sendo generoso, eu estou sendo misericordioso e eles estão sendo ingratos, eles estão sendo maus. Não desista. Eu quero te incentivar a você perseverar no caminho de Jesus. Eu sinto que eu não, assim, eu me sinto incapaz de transmitir para você, mas o Espírito Santo, ele é suficiente. O Espírito Santo, e eu me lembrei hoje de uma palavra que Maria disse e ficou registrado, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo ele te envolverá. Então eu desejo que desça sobre ti o poder do Espírito Santo, que te capacite para você gerar, para você ser diferente, para você ser uma nova pessoa, para você deixar o Espírito Santo fazer você, tratar o seu caráter e fazer você uma nova pessoa, porque eu quero ser uma nova Francislene. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que você seja como nosso Deus e Pai, que é bom, que é misericordioso com os ingratos e os maus, porque pelo seu caminho, pelo seu ministério, na sua história ou na sua casa, com quem você convive, com quem você trabalha, muitas vezes a sua carne vai querer te levar para outro lugar, quer te levar para atitudes, para as práticas que Deus não quer, que Jesus não quer para você. E Jesus fala aqui que é impossível uma árvore boa produzir um fruto ruim. É impossível um fruto ruim vir de uma árvore boa. E Jesus compara isso com o nosso coração. Então, uma árvore, quando ela é boa, ela produz um fruto jóia. Ela não produz um fruto xoxo, uma fruta sem caldo, uma fruta ruim. A árvore boa, ela produz um fruto bom. Mas a árvore má, ela produz um fruto mau. E eu quero te convidar a nesse ano de 2021, você deixar o Espírito Santo descer sobre ti e te envolver e reavivar o que precisa ser reavivado, ressuscitar o que precisa ser ressuscitado. A Bíblia diz, eu quero até falar rapidinho aqui, Maria, ela foi visitada pelo Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, Maria foi capaz, sem ingerência de um homem, gerar Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele está acessível para nós. Então é esse poder. Eu desejo que esse poder do Espírito Santo que possa te convencer. Leia Lucas 6. Eu li, estou lendo e continuarei lendo. E só vim aqui te dar uma pinceladinha. E desejo que você possa calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da paz, que é o Evangelho de Jesus, esse Evangelho de Lucas 6, esse Evangelho de não se deixar vencer pela maldade, pela ingratidão, pelo egoísmo. E que verdades maravilhosas estão contidas em Lucas 6, da gente ser generoso, de que é bom a gente dar, porque nós iremos receber uma medida recalcada, uma medida sacudida e uma medida transbordante. E eu desejo que, aonde você estiver, que o Espírito Santo de Deus, ele venha te vivificar, ele venha te alcançar, ele venha falar com você, que Deus fale com você. Deus nosso Pai, eu oro, Pai, por todos aqueles que precisam, Senhor, ser renovados. Jesus, esteja nos renovando nesse dia, Pai. Apesar da ingratidão, do desamor, apesar, Senhor, do humanismo, apesar, meu Deus, de tantas coisas que nós somos bombardeados, como Jesus foi bombardeado naquela sinagoga.
ele subiu para o monte, foi buscar do Senhor. Pai, eu quero buscar em Ti. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha discernir para essas pessoas que vão estar lendo Lucas 6, a Tua vontade, o Teu querer. Porque, Senhor, nós queremos o Teu querer. Nós queremos a Tua vontade. Jesus, nós queremos ser como aquela multidão que veio de tão longe para tocar no Senhor, para ouvir o Senhor, para aprender o Senhor, para aprender com o Senhor. Deus, o nosso interesse é esse. Pai, se tem alguém que tem sido como os fariseus, os doutores da lei, que tem outros interesses, que não de ver as vidas curadas, libertas, salvas, que o Senhor venha ter misericórdia e que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha abrir o entendimento, Pai. Eu te peço, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém.